Dizem que de psicólogo, médico e louco todo mundo tem um pouco, né? E na parte da psicologia, eu creio que entra no uso da palavra neurótico. É uma palavra que começou lá por volta de 1700 com um médico escocês. Vou colocar o nome dele aqui, William Cullen, 1787. Ele usou esse termo para falar, para identificar o que ele chamava de desordem dos nervos. Naquela época era o que melhor se tinha para se entender comportamento, psicologia, sentimento, como é que emoções causavam sintomas e distúrbios, transtornos, atrapalhavam a vida da pessoa. Mas no uso comum, a gente vê essa palavra sendo usada aí de diversas formas, né? E o que eu acho que é até uma parte piorzinha da história é que a gente vê essa palavra sendo muito usada para acusar outras pessoas. Fulano é neurótico, né? Olha a neurose dele. Normalmente a gente vê no uso comum nessas situações, quando uma pessoa, por exemplo, não está conseguindo reagir muito bem a uma situação, né, uma separação, por exemplo, uma coisa que aconteceu, aí a pessoa fala, é neurótica, não consegue lidar com a situação. Por exemplo, quando uma pessoa explode, né, tem uma fila muito grande no restaurante, ele não está gostando de ficar naquela fila, aí explode, reage exageradamente, as pessoas falam, o neurótico lá agindo. Isso são tudo diagnósticos, né, feitos por leigos, que não significam muita coisa, né? São só palavras que as pessoas estão usando de forma a mencionar um descontrole de alguém. A gente percebe que é uma palavra usada quando uma pessoa tenta desmoralizar outra, desacreditar outra, né? Então usa a palavra neurótico. Aí fica meio complicado quando a pessoa vai num médico, vai num psicólogo e esse profissional usa essa palavra ou algum termo parecido. Vou mencionar aqui os tipos de neurose e tudo mais. E a pessoa leva aquele choque, né? Ninguém quer ter um diagnóstico, né, que menciona um termo que é tão mal falado, né, que é usado como ofensa por aí. E vocês vão ver que o uso da palavra neurótico como sinônimo de louco é incorreto do ponto de vista médico, do ponto de vista psicológico. Tem bastante diferença do que significa, do que se refere neurótico e psicose. Psicose está um pouco mais próximo do que as pessoas popularmente chamam de louco, porque é quando a pessoa realmente tem uma desconexão da realidade. O neurótico, dentro aí dos seus sintomas, ele tem uma crítica do que está acontecendo. Por exemplo, uma pessoa com fobia é considerada uma neurose fóbica, fobia de gato, por exemplo. Ele até tem uma elaboração racional que dá a clareza para ele de que o gato não é um perigo real. O gato não vai matar, exceto em raríssimas exceções, né? As pessoas não morrem de ataques de gato no dia a dia por aí. Pode morrer de ataque de leão, de gatinho doméstico, não. Mas a pessoa sabe disso, sabe que o medo dela é irracional, mas ainda assim ela sofre muito com esse medo. É uma forma da gente começar a entender como é que a neurose funciona. Ela permite que a pessoa tenha esse crítico, permite que ela seja racional, permite que ela entenda, né, que talvez não tenha muita lógica a princípio, no primeiro momento, uma primeira vista, esse sentimento dela, essa reação dela. Como, por exemplo, também as pessoas no transtorno obsessivo compulsivo, pessoas que têm atos repetitivos, pessoas que precisam de lavar as mãos muitas e muitas vezes, pessoas que precisam de arrumar a casa, precisam de arrumar cada quadro, tem que estar perfeitamente alinhado no lugar, senão ela não dorme. Pessoa que precisa acumular coisas, né? Ela precisa de ter aquela sensação de que ela vai estar abastecida de um objeto X, objeto Y, seja ele revista, vaso, sapato, seja lá qual for o objeto de coleção dessa pessoa, coleção no sentido obsessivo, não coleção no sentido bacana, que a pessoa está colecionando coisas que ela considera bonita, interessantes, não. O colecionismo na obsessão tem um outro significado. E assim, nesse ponto, o neurótico ele tem essa consciência, ele até pode ter essa consciência de que tem um certo exagero no que ele está fazendo, ou tem muito exagero no que ele está fazendo,
está causando algum problema na rotina do dia a dia, ou dele ou das pessoas que convivem com ele, mas mesmo assim ele não consegue superar. Talvez ele consiga com tratamento médico, com tratamento psicológico, existem processos, existem técnicas para atender essas pessoas. Neuroses são transtornos afetivos, transtornos do humor, que levam as pessoas a experimentar sentimentos, reações incomuns ou extremas, incontroláveis, com o perfeito juízo da realidade. Ele entende o que está acontecendo, mas ainda assim a reação e o sentimento dele é extremo, desproporcional ao que está acontecendo, e ele sabe que isso é dessa forma, que ele está acontecendo dessa forma. Por isso que é muito comum do neurótico procurar um atendimento com um psicólogo, porque ele tem toda essa noção, olha, eu sei que isso poderia não estar acontecendo, eu sei que alguma coisa está causando isso, eu sei que eu posso viver melhor sem esses comportamentos, sem essas reações, e ele procura um psicólogo. Um pouco mais difícil de uma pessoa com psicose de ter esse senso crítico, de ter essa autoavaliação, de que, por exemplo, uma pessoa que tem delírios, uma pessoa que tem alucinações, uma pessoa que ouve coisas que não estão sendo ditas, pessoas que estão vendo coisas e objetos que não estão presentes, essas pessoas têm um senso crítico mais comprometido. É mais complicado dessa pessoa ir procurar o tratamento por si só, por sua iniciativa. Normalmente essa pessoa precisa de ajuda dos familiares, dos amigos, precisam de orientar, conversar, levar, talvez a própria família ir primeiro, passar por uma consulta em algumas situações para receber a orientação do profissional de como levar essa pessoa que está passando por um quadro psicótico para o seu tratamento. Tipos de neuroses. Lendo, procurando na bibliografia, procurando pelos diversos autores que falam de neuroses, a gente vai encontrar uma lista até que bem grande de neuroses. A gente ouve muito falar neurose fóbica, neurose obsessiva, neurose de destino, neurose de caráter, neurose de abandono, e a lista é grande. E pode ser até interessante, marquei algumas ideias aqui para fazer alguns vídeos específicos de cada um deles, mas na realidade, agora euzinha, particularmente, eu acredito que existem tantos nomes de neuroses que se pode dar a quantos quadros com dificuldades emocionais que possam existir, né? Existem autores que vinculam a neurose com um evento do passado, com um evento da infância, alguma situação onde teve um trauma, onde ficou uma marca, e a partir daí essa pessoa passa a reagir com as pessoas do universo atual e presente dela, depois delas adultas, depois delas passarem por vários estágios, as pessoas vão reagir a essas pessoas conforme os sentimentos, conforme as reações, as emoções que elas tiveram lá no trauma original. Por exemplo, dar um exemplo assim bem bobinho, bem simples, uma criança que de algum momento ela foi abandonada em casa sozinha, ou ela se sentiu abandonada em casa sozinha. Isso é muito interessante na psicologia, porque não é necessário que tenha ocorrido um fato. O que é mais importante é a interpretação desse fato da pessoa. Se a pessoa se sentiu abandonada, pode ser que a mãe tenha saído para cuidar do outro irmão doente, não foi um abandono, foi uma situação que pediu, que teve essa necessidade da mãe está fazendo uma outra coisa que era urgente, e por alguns momentos, horas talvez, essa criança tenha ficado em outro cômodo sozinha, mas a interpretação e a percepção dela, se foi de abandono, ela pode levar, em algumas situações, ao longo da vida, essa sensação de abandono. E é possível que, por exemplo, mais tarde, depois de adulta, ela reaja a um namorado, uma namorada que está rompendo o relacionamento com ele, reaja da mesma forma, com a mesma intensidade, e talvez fale até palavras que não têm a ver com essa namorada nesse momento, mas tem a ver com o sentimento que ele teve por essa mãe de anos, décadas atrás, naquela fase, naquele momento que ele se sentiu abandonado por essa mãe. Talvez a mãe nem saiba que isso tenha ocorrido, porque a mãe fez isso com as melhores das intenções, administrou com o melhor do que ela pôde ali naquele momento, e a percepção daquela criança por conta da falta de maturidade, por ser criança, né? Era o que ela tinha ali naquele momento e foi assim que ela percebeu e interpretou. E ela passa ao longo da vida reagindo às outras pessoas como
o sentimento ou como ela reagiria, como ela se sentiu naquela situação traumática original. Eu acho que essa é uma tradução de neurose até das mais interessantes, um pouquinho que explica um pouco melhor. Mas tem alguns autores que não vinculam a neurose a uma situação do passado, mas só a uma reação do presente, a um sentimento do presente. Ok, cada autor tem a sua forma de ver a neurose. O que é importante, que eu gostaria de colocar também, é que nem sempre uma pessoa vai ao psicólogo, vai fazer a sua terapia por conta de uma neurose ou de uma psicose. Nem tudo o que é trabalhado pelo psicólogo está dentro desses dois grandes quadros, digamos assim. Muitas vezes a pessoa precisa de decidir se ela aceita um emprego na Dinamarca ou se ela fica em São Paulo trabalhando. Às vezes são questões que ela precisa se avaliar, se conhecer, identificar quais são os seus valores, suas prioridades, que às vezes a pessoa não tem essa percepção de si mesma. Então o trabalho com psicólogo pode ser uma ajuda. Ela não está com neurose nenhuma, não está com problema nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque eu ainda percebo que ainda é muito importante que as pessoas entendam que ir a um psicólogo não significa que a pessoa está louca, não significa que ela está descontrolada, não significa que seja uma coisa pejorativa. Significa que a pessoa está buscando ajuda, está procurando melhorar o seu lado emocional, comportamental, enfim, o seu aspecto psicológico. Obrigada por me ouvir. Aceito sugestões. O tema de hoje foi sugestão de uma pessoa que me assiste e prazer por ter você aqui.